Olá, eu sou Priscila Queiroz e estamos começando mais um Dentro da Caixa, o seu programa aqui no canal IPTV, canal 579 Banda KU e também no canal 61 da Nova Parabólica Sky. Quer nos acompanhar pela internet? iptv.com.br. Olha só, amor, a pessoa que está aqui hoje, maravilhosa. Olha, tem tanta coisa que eu anotei tudo para poder compartilhar com você. Quer ver? Olha só. Ela é uma convidada mais do que especial porque ela é psicóloga, ex-atriz brasileira, fez inúmeras novelas em diversas emissoras de TV. TV Tupi, Record, Cultura, Rede Bandeirantes, SBT, Rede Globo. Nossa, pensa que parou por aí? Ela veio aqui hoje para conhecer, para que a gente possa conhecer mais sobre essa personalidade, sobre a história de uma artista que foi para a área da saúde mental. E olha, posso te contar? Vai ser imperdível. Então, só fica porque ela está aqui com a gente. Suzy Camacho, seja muito bem-vinda. Nossa senhora, muito obrigada, Priscila. Nossa, tô assim, boiando aqui de felicidade. Muito obrigada, viu? Fiquei muito feliz com o convite e estou aqui para a gente responder e para a gente poder interagir com todo esse público maravilhoso que você tem. E olha, Suzy, para mim é uma honra estar com você aqui. Obrigada. Ainda mais por toda a sua história, por toda a sua trajetória. E entender, uma das curiosidades que eu fiquei muito em relação a toda a sua trajetória é em saber como uma mulher que, né, como atriz, que está lá trabalhando, né, com arte, né, porque a arte de se comunicar, resolve contribuir na vida das pessoas para fazer com que elas agora saibam se comunicar melhor a partir do autoconhecimento, que eu acredito que, né, a psicologia traz muito essa função. Sim. E aí eu queria que você contasse um pouco, né, sobre essa mudança. Já quero começar por aí, tá? Vamos Porque a gente vai embora. conversar tanto, então eu já quero falar dessa, tipo, virada de chave. Sim, então vamos lá. Eu comecei muito cedo na televisão, eu tinha 7 aninhos de idade, já fazia muito desfile, eu trabalhava muito com essa parte de propaganda, enfim. E em 1973, eu participei de um concurso de beleza, que era Mini Miss São Paulo. Então, eram as meninas até 9, 10 anos de idade, de todo o estado de São Paulo, concorri e ganhei. E aí, Ivani Ribeiro, que era uma grande escritora, vocês lembram da Viagem, O Profeta, A Barba Azul, Mulheres de Areia, todas essas grandes obras foram de Ivani Ribeiro. Ivani Ribeiro me viu e falou, quero que você vá fazer um teste. E fui para a TV Record com o Valdemar de Moraes, um grande diretor de TV. Fiz o teste e realmente entre 2.000 crianças eu passei em primeiro lugar e fui escolhida para ser a protagonista da novela que a Record iria produzir. Teve um problema nessa produção e ela não foi ao ar. Então eu fui para a produção seguinte, que era a novela Vidas Marcadas, com Rodolfo Maier, Laura Cardoso, Jussara Freire e um elenco fantástico. E ali eu fui também a protagonista, fazendo o papel de uma portuguesinha, que depois, quem me substituiu na fase adulta, na segunda fase, foi a Jussara Freire. E só para a gente poder, né, trazer uma linha do tempo bacana, essa era uma época que você estava com quantos anos? Você falou que era uma criança. Estava com 9, 10 anos de 9, idade. 10. Comecei muito cedo. E sempre estudei e trabalhei. Por isso que aí eu vou fazer essa volta para a parte da psicologia. Então, dali, Ivani Ribeiro então me convidou e eu fui para a TV Tupi fazer todas as novelas da Ivani. Então eu fiz a Barba Azul, Profeta, Aritana, A Viagem, todos esses grandes sucessos. E terminei na TV Tupi com a novela, fiz também Direito de Nascer, a segunda versão na TV Tupi. Não saía mais da TV Tupi, era engatilhar uma novela na outra. E fiz até o encerramento, que foi muito triste, quando desligaram os transmissores da TV Tupi, que houve aquele momento em que houve o encerramento. Eu estava na novela Como Salvar Meu Casamento, com a Anissete Bruno, com um grande elenco maravilhoso, e nós não terminamos a novela.
Olha só. Foi. A gente assistiu o desligamento, foi uma choradeira muito grande. Dali, imediatamente, eu fui convidada para a TV Bandeirantes. E lá fiquei também, fiz Os Imigrantes, aquele sucesso incrível, Pé de Vento, do Ciné Vai à Guerra com a Dercy Gonçalves. Tive o prazer de trabalhar com Dercy Gonçalves. Gente, era incrível. Era incrível porque ela não seguia o texto, você tinha que estar improvisando a todo momento com ela, mas uma senhora escola. Realmente deixou a gente assim muito preparado para a vida. Dali, o Silvio Santos me convidou, fui fazer na TVS, não era SBT ainda, TV Estúdio, ali na Vila Guilherme, fiz a novela O Espantalho, que foi a primeira produção da TVS. E passava, o Silvio ainda não tinha o SBT, ele vendia essa novela para a TV Record, né? Então, eu tenho muita ligação com o SBT e TV Record, eu ia e vinha. E dali, voltei depois para a TV Bandeirantes, e aí lá na TV Bandeirantes eu estava fazendo Os Imigrantes, tive o convite para estrelar a segunda novela do SBT, que era A Força do Amor, com o Paulo Castelli. Gente, foi assim, o maior desafio da minha vida. Eram 60 páginas de texto por dia. Como assim? 60 páginas de texto para decorar. Por quê? Era uma novela mexicana, né? Ela foi traduzida e adaptada para o Brasil, mas com todo o contexto de que os atores utilizam lá, que é o ponto eletrônico. Porque as novelas mexicanas não se decora o texto. O ator, ele ouve o que ele vai dizer e ele fala em seguida. Não sabia. Que interessante. Olha só. Ponto eletrônico. Uau. Né? Então, era natural você ter uma cena que eram 18 páginas. Quando no Brasil você vai ter uma cena de 18 páginas? E eu tinha que decorar. E foi... Nossa, eu só tenho a agradecer, porque me deixou com uma memória tão afiada e eu estava na faculdade já fazendo psicologia. Olha como a vida ela é fantástica, né? Então você já tinha optado em fazer psicologia? Sim, mas por uma questão que era, eu sempre gostei muito de trabalhar com crianças. Tá. Sempre tive essa ligação, crianças e adolescentes. E eu engravidei, casei, engravidei. E aí, então, eu pensei, puxa, eu vou ser psicóloga até para conhecer melhor essa questão da mente humana, porque eu queria dar uma educação diferenciada para o meu filho, né? Não só a educação didática, mas a educação de vida, né? Saber como lidar. E aí comecei fazendo a faculdade com 17 anos, simultaneamente estava na USBT, no auge, essa novela bombando, tendo que fazer TCC, tendo que fazer, estudando. Foi assim, alguma coisa que trabalhou demais a minha mente. E aí a novela foi um grande sucesso. Eu, Paulo Castelli, Angelina Muniz, Lia Gonçalves, enfim, um grande elenco. E como eu te disse, era um grande elenco no sentido de grandes talentos, mas era reduzido. Na verdade, eu acho que nós tínhamos ali 7, 8 pessoas para fazer todo um capítulo. Por isso que eram 60 páginas por dia, porque ali a gente grava vários capítulos, né? Não grava um só. E então me fez desenvolver uma mente assim de memória muito interessante. Aliás, posso aproveitar esse gancho? Claro. Assim, quando você está nessa tua linha do tempo? Uma curiosidade. Técnicas para decorar, porque existem várias. Claro. Mas naquela ocasião, naquele momento, com todas as informações que você tinha, os recursos disponíveis naquela ocasião, como que você fazia para decorar 60 páginas, meu Deus do céu? Falando, repetindo, escrevendo, como estudar. Quando você estuda e você quer gravar alguma coisa, primeira coisa, escreva. Você tem que fazer um resumo, né? E depois, fale alto. Eu falava na frente do espelho. Então, eu lia qual era a frase do meu, que a gente chama deixa, né? Tá. Que é o que o outro ator fala para que você então venha com a sua resposta. Eu falava na frente do espelho e ouvia. Então, eu usava, na verdade, 2 arquivos. Tanto o visual, porque eu lia, como o auditivo. Então, eu fixava aquilo. E então deu uma rapidez de raciocínio e eu fazia links. Então, se ele dizia tal coisa, eu tentava fazer uma associação daquilo que ele estava dizendo com a frase que eu ia fazer
em seguida. Essas técnicas todos nós podemos utilizar no nosso dia a dia, associação, não é? E falar em voz alta. Aliás, tem um estudo muito interessante japonês que diz que quando a pessoa está realizando uma tarefa e ela fala, olha, vou pegar isso daqui, tenho que colocar em tal lugar, o rendimento dela, o desempenho melhora em 80%. Uau. Veja como o falar, você se concentrar, faz com que realmente o teu desempenho melhore em todas as áreas. E hoje o que a gente vê é uma dispersão muito grande. Sem dúvida. As pessoas, em decorrência de terem tantas disponibilidade, né, tecnológica, elas estão se perdendo. Não estão tendo foco, a memória está piorando muito, inclusive das crianças. Depois a gente vai falar sobre isso, porque eu amo falar sobre neurociência e tal. Mas voltando para aquilo que você falou, então eu utilizava um recurso que na verdade hoje é francamente assim desenvolvido e a gente sabe que realmente funciona, o falar e o escrever. Olha que interessante. Bom, e aí, ok, então você que está acompanhando, já sabe como é que faz para decorar, né? Então pronto, você vai lá, vai pegar, ó, você vai escrever, ok? Repetir e de preferência na frente do espelho. E outra coisa, é diferente você digitar e você escrever, letra cursiva. Aliás, o que está acontecendo hoje nas escolas me assusta terrivelmente. A questão das crianças não estarem mais usando cadernos, elas só usam o computador. E isso está fazendo realmente uma grande perda de habilidades neurais. Porque quando você tem a letra cursiva, isso você deve usar no teu dia a dia, que é diferente de você falar, eu gravei só a informação. Você gravou, mas você não registrou. Porque o que você fala, você esquece porque tem outras coisas. Quando você digita, você está fazendo de uma maneira individual as letras. É diferente de quando você escreve com letra cursiva. Então, a tua capacidade de fixação melhora imensamente. Inclusive, tem até uma informação da ligação que a gente tem em relação às nossas, né, a questão do braço e as redes neurais com a questão das sinapses, não é isso? Exatamente. A gente vai falar já disso, mas volta para a sua linha do tempo, porque não, então, calma. Decorando as 60 páginas, aí eu fiz Força do Amor, Vida Roubada, Jerônimo, A Leoa, tudo isso no SBT em seguida, uma novela em seguida da outra. A Justiça de Deus, depois eu saí, fui para a Globo, fui convidada pelo Cassiano Gabus Mendes, também um grande autor de novelas, e fiz o Breg Chique, que ele me presenteou com a Rosinha. Rosinha. Olha, a gente nem combinou, e olha só, não, Rosinha, olha a frequência. Quando ela veio com a roupa, eu falei, olha, estamos aqui, com certeza. E ele me deu de presente a Rosinha, que eu era namoradinha do Tarcisinho Filho, né, e eu era nora da Glória Menezes, então, nossa, Marília Pêra, meu Deus do céu, foi uma novela fantástica. De lá voltei para o SBT, fiz Sangue do Meu Sangue, com Newton, agora já não me recordo o nome, mas enfim, uma pessoa fantástica que me convidou, fiz a novela e depois fiz Fascinação, voltei para o SBT fazendo Fascinação. Nesse interim fui para a TV Record fui convidada pelo Guga para fazer o Fala Brasil, que era uma revista jornalística que, isso há 20 anos atrás, era uma inovação e foi um grande sucesso. Mas eu fazia a minha participação como psicóloga. Fui convidada, aí começou a mudar a minha carreira. Então, eu era atriz, aí me convidaram para fazer a participação, uma colaboradora como psicóloga. Todos os dias eu ia, fazia orientação, recebia cartas, explicava as questões das crianças. E foi um grande sucesso. Aí, naturalmente, começaram a me chamar para fazer essa parte de psicologia. Então, não foi nada programado, planejado. Absolutamente. Foi oportuno. Exatamente. Você sentiu uma oportunidade, foi lá e aquilo começou a desenhar uma nova fase na sua vida. Exatamente. A vida é fantástica. Por isso que você tem que perceber os sinais da vida. Sim, né? Porque as coisas vão se encaminhando. Você tem que aproveitar e dar o seu melhor. A gente não pode ficar parado.
esperando que as coisas mudem. A gente tem que buscar, e o conhecimento sempre é a saída para tudo. Quando você busca conhecimento, automaticamente portas se abrem. Então, aquilo que você acha que está sendo muito ruim, perdeu uma oportunidade, ao contrário, aquilo está te encaminhando para uma nova experiência que você tem que passar para um novo crescimento. Então, a partir daí, comecei a ter cada vez mais convites para participar dos programas falando sobre psicologia. E voltei para o SBT para fazer Fascinação, uma outra novela, justamente do Valcir Carrasco, um querido também, que me deu o presente, e até aconteceu uma coisa muito interessante. A minha personagem era a personagem principal, que é a Regiane Alves, né, que era uma grande atriz, ela era a personagem principal, e ela tinha, entre aspas, ficado sem o filho. O filho foi adotado por quem? Por mim. E aí o que aconteceu? No desenrolar da história, tivemos no tribunal, uma decisão com quem ficaria a criança, com a mãe que criou ou com a mãe biológica, né? Porque realmente a criança foi roubada. Mas durante as cenas que a gente fazia com a criança, o público começou a ficar a meu favor, para que eu ficasse com a criança e não a mãe biológica. Uau! Porque era tudo muito intenso. Eu tenho muita facilidade a comover, né, a ir às lágrimas. Aliás, teve uma novela no SBT que foi Vida Roubada. Eu chorei do primeiro ao último capítulo, eu tinha pelo menos uma cena de choro. Entrei no Guinness como sendo a atriz que chorou. Foram 180 capítulos essa novela. Eu chorei 180 vezes. Gente, olha. E agora eu quero falar com você. Você que está cansado de planos de celular caros. Sabe aqueles planos que não atendem absolutamente à sua necessidade? Pois é, eu vou te apresentar a Correios Celular, a operadora que veio para revolucionar o seu jeito de se comunicar. Então não perca mais tempo, venha você também para Correios Celular, a operadora que tem sempre um plano que encaixa no seu bolso. Procure agora mesmo uma agência dos Correios, aquela mais pertinho de você, ou ainda acesse o site correiocelular.com.br. Correios Celular, conecta você a todo o Brasil. E no Dentro da Caixa de hoje, nós estamos com essa mulher que tem uma história absurdamente encantadora, dentro da arte de se fazer, né, uma atriz, de trazer tantas histórias, mas ela também tem uma outra arte incrível, que é da psicologia para crianças. Nós estamos aqui hoje com Suzy Camacho. Eu fico toda feliz com essas introduções que você faz a meu respeito. Obrigada, querida. E olha só, a gente que, né, você estava falando lá, né, que você entrou pro Guinness. Foi. Né, como a mulher que mais chorou. Exatamente. 180 vezes, 180 é isso? 180 capítulos. E às vezes 2, 3 vezes no capítulo. Não secou, não? Não? Amiga, isso tudo é muita história, porque você tem que, para chorar, você tem que utilizar realmente a sua memória emocional. Então, era desgastante. Eu chegava assim, esgotada, mas muito feliz. Porque realmente a reação das pessoas era assim, eu ficava muito, muito lisonjeada de ver que eu tinha capacidade de passar essas mensagens a ponto das pessoas elas se sensibilizarem. E foi um grande sucesso, com certeza. E olha, tão gostoso, porque quando você está falando, né, dessa questão do choro, Sim. da lágrima, a lágrima, ela é uma forma da gente trazer o que está acontecendo com a gente, né? Sim. Seja do ponto de vista triste ou também da alegria, né? Dá para chorar de alegria. Com né? certeza. Com certeza, a gente chora de alegria, a emoção. Sem dúvida. E você, hoje, né, tratando, hoje não, já há muito tempo, desde a faculdade e tal, elegeu trabalhar com crianças na área da psicologia. Sim. Por quê? Eu acho que a criança, ela pode ser moldada no bom sentido. A gente pode trabalhar e ajudar no desenvolvimento das suas habilidades e capacidades. E como é lindo você começar a ver que aquilo que você semeou dentro daquela mente começa a transbordar e virar realmente
coisas maravilhosas de comportamento. E isso, a criança, ela reage muito rápido. De 2 a 3 sessões, você já vê uma evolução. O adulto, ele é mais resistente, ele é mais cristalizado. Então, é muito satisfatório quando você vê os pais dizendo, nossa, ele já está mudando, ele já está conseguindo fazer isso, está vencendo seus medos, né? Está conseguindo controlar a sua agressividade, a sua ansiedade. Então, é extremamente prazeroso e a gente sente que a gente pode ser útil, porque é uma fase muito importante. Do 0 aos 7 anos, nós temos a base do ser humano. Então, nessa fase, eu sempre digo que nós deveríamos oferecer os melhores professores e a gente se preocupa com a fase do ensino superior. O ensino superior só é uma consequência. Se a gente trabalhar bem a base, que é o ensino fundamental, tanto 1 como 2, nossa, a criança se tornará realmente um adulto com prazer em aprender. Então, do 0 aos 7 anos, uma fase importantíssima, porque é estrutura. E se você tem a possibilidade de levar o seu filho a um psicólogo, você fala, ah, mas psicólogo é só para quando tem problema? Não, é para evitar o problema. Você não leva ao dentista aos 7, 8 anos, você leva quando tem 2 aninhos, que já é para fazer uma prevenção. A gente tem que entender que a psicologia é da mesma forma, ela é preventiva. Por quê? Todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades, como pais nós temos sempre dúvidas, porque cada filho é diferente do outro. Então, quando você leva um filho ao psicólogo e tem a oportunidade de fazer o que a gente chama uma análise, um pré-diagnóstico de como é a personalidade dessa criança, quais são as dificuldades que ela tem, o que a gente pode já ajudar a ela vencer. Isso é fascinante, porque depois é só o desenvolver. Não é? E aos 0 aos 7 anos, a criança respeita muito a opinião dos pais, ela é mais fácil de você trabalhar e colocar regras, disciplina, que está faltando hoje em dia. Não é? Às vezes a gente vê muita liberdade para a criança e ela não tem realmente a capacidade de fazer as escolhas corretas. Então, tudo tem que ter realmente uma regra, tem que ter uma disciplina. Olha, é tão interessante, eu observo assim, que pais autoritários, os filhos são mais seguros, porque eles sabem exatamente o que pode e o que não pode fazer. Quando você dá muita liberdade, não é? Lógico, estou falando via de regra, a criança fica perdida, porque no fundo ela quer alguém que dirija, que diga, a oriente, isso sim, isso não, até que ela tenha a maturidade de fazer as suas próprias escolhas. E olha que interessante, você me lembrou agora uma história, né, da minha funcionária de casa, sim, que ela tem uma sobrinha, quando ela era ainda muito pequenininha, a filha dela já tem 20 e poucos anos, né? Sim. E a sobrinha lá com seus 5 anos, adorava ficar na casa dela. Sim. E ela falou assim, por que você vem pra cá, amor? Porque aqui, ó, a tia não tem criança pra brincar com você. Sim. A tia, né, tem a filha que já tá grandona, também não fica aqui. Por que você gosta de ficar aqui na tia? Ela falou, sabe por que eu gosto de ficar aqui, tia? Porque aqui tem ordem. Meu Deus. 5 anos! E agora olha, você tava falando, me veio. Pois é, me veio. Então, olha que interessante, olha como a criança também, ela, por mais que ela ainda tá ali, né, num período de tatear tudo, ela também consegue ter aquilo que ela precisa, né? Sentir o que ela precisa. Sim. E é interessante isso, porque assim, uma coisa que me vem aqui como curiosidade, né, aproveitando você, é que a gente está vivendo um mundo, vamos falar agora, né, dessa atualidade, que é dessa atualidade onde tudo pode, sim, né? Ou seja, a comunicação tá aí, a criança tem acesso no celular o tempo inteiro. E a gente está vendo, eu não sei se existe um dado para isso, mas muitas patologias crescentes. Sim. Fato. O TDAH, o autismo e outras tantas patologias que é como se assim, eu brinco inclusive, que assim, hoje você conversa com uma pessoa, a pessoa fala assim, ai, eu tenho TDAH. Ai, eu sou... Eu falei assim, gente, o que é isso? Comprar na feira? Porque todo mundo resolveu, tipo, eu tenho uma patologia. Então ela vai se assumindo isso. Uhum. E assim, eu estudo neurociência em vendas e tô fazendo pós-graduação em neurolinguística. Uhum. E a gente sabe que tudo que a gente fala tatua. Sim. Eu sou isso, eu sou aquilo, a gente vai tatuando. E aí a nossa identidade vai se apercebendo daquele ponto. Certo. Como é que você trata, o que você está sentindo em relação a tudo isso que está acontecendo nessa, vamos chamar de fase do advento de redes sociais, dessa
né, dessa expansão de comunicação. Uhum. Uma falta de disciplina muito grande que está prejudicando a todos, não só as crianças, os adultos. Deve-se ter momentos para você ficar acessando, para você ficar vendo as coisas, porque o tempo que se perde, porque uma coisa, a internet e as redes sociais, elas têm realmente o interesse de você ficar preso a elas. Então, sempre vai sair alguma coisa que bate com aquilo que você procura. Quando você vai observar, você já está 2, 3 horas em alguma coisa que não te rendeu nada, não te acrescentou. Então, primeiro, disciplina. Eu vejo assim, as crianças têm que ter a disciplina do horário que elas podem utilizar o seu celular para as redes sociais, para as coisinhas que elas gostam, enfim. E eu sou a favor, sim, de que os pais verifiquem. Por mais que se diga, está invadindo a privacidade, espera. Uma coisa é segurança, ok? Então, você como pai, olhe sim, verifique, veja com quem está falando, converse com o seu filho, procure saber o que ele gosta, sabe? Quais são as músicas que o entretêm, quais são os vídeos que ele aprecia. Quer dizer, você tem que ter essa interação. E o exemplo. Hoje os pais perdem muito tempo no celular e às vezes não olham os filhos no sentido de conversar, porque estão ali passando uma mensagem e tal. Então, olhe o seu exemplo. Veja se você está dando a atenção necessária ou se você também está extrapolando, porque os filhos aprendem por observação. Sim. Então, você quer mudar um comportamento no seu filho? Mude o seu. Isso é básico, entendeu? E a disciplina, ela é fundamental. Tanto é que a gente observa que nos países orientais, o desenvolvimento é muito grande porque existe uma disciplina, existe hierarquia. Um erro que está acontecendo hoje é que os pais se colocam no mesmo nível que os filhos. Ficam muito amiguinhos. Não que você não tenha que ser amigo do seu filho, mas você é pai, você é mãe. Você tem que ter sim uma autoridade sem medo. Eu estou reprimindo? Não. Você está orientando. Conforme ele vai ter na maturidade, ele vai ter o tempo certo para fazer as escolhas. Mas esta falta de hierarquia faz uma confusão tremenda. Os filhos necessitam disso. Nossa, eu vou bater palma. Gente, já pra soltar aqueles monte de palmas? Schwap. Não, me identifico muito. Eu tenho uma frase que eu digo muito que assim, disciplina liberta. Com certeza. E muitas vezes a gente acredita que disciplina é o contrário, né? Tem muita gente que fala assim, Gina, disciplina é você colocar regra. Não, disciplina é libertador. Porque a partir do momento que você sabe onde você quer chegar, você sabe o que precisa ser feito. E a rotina faz você ganhar tempo. Porque quando você tem uma rotina, você não tem que parar para pensar o que você vai fazer. Você já tem a rotina. Por isso que quando a gente sai de férias, a gente se perde. Você vê que você planeja 1000 coisas, você não faz. Quando você está trabalhando, aliás, você quer que alguém execute alguma coisa, dê a tarefa para uma pessoa ocupada. A pessoa ocupada, ela não vai protelar. Entendeu? Ela sabe que ela tem que fazer ali naquele momento, por isso que a gente rende mais quando a gente está ocupado e não quando a gente está de férias. De férias a gente tem todo o tempo e não aproveita, justamente porque não tem a rotina, sabe? Não tem a disciplina, você está muito livre. Então, o que isso faz com que a gente perceba? Disciplina é fundamental, rotina é uma bênção. Lógico que você pode quebrar a sua rotina, mas veja que a rotina tem que ser maior parte do tempo da sua vida em rotina, em disciplina, do que nessa falta de compromisso. E é interessante, você estava falando, e aí me recordou também um outro ponto importante que eu percebo muito. Eu não tenho filho, Suzy, então... Né, a gente é interessante, quando a gente não tem filho, a gente observa, a sensação que eu tenho é que a gente passa a ser muito mais observadora a questão da forma como pais estão cuidando, educando os seus filhos. Perfeito. E uma coisa que sempre me chamou muita atenção, e aí talvez por isso, talvez seja um dos motivos de eu ter ido trabalhar tanto com essa coisa do autoconhecimento, é que eu nunca entendi, muitas amigas minhas e amigos tal, de tratar os filhos, principalmente os piquitiucos, né, com aquela sensação de assim, exemplo, né? Amiga, vamos fazer uma pizza em casa, sabadão? Eu vou falar com o Juninho, ver se ele quer. Oi? Tipo, o Juninho tem que querer? Assim, sim, porque se o Juninho tiver o compromisso, Pri, eu não vou conseguir na sua casa. E aquilo sempre foi para mim um motivo de questionamento, assim, como assim?
E aí eu percebo muito essa ideia de que os pais começam a pedir, né? Quer dizer, filha, você quer tomar banho? Filha, você quer fazer lição? Filha, você quer... Como assim? Como que uma criança de 5, 6, 7 anos, ela sabe o que é que ela quer? Não. Então eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso também, Com certeza. Suzy. E outra coisa, a criança não tem noção das consequências das suas escolhas. O adulto tem. E a criança, eu volto a dizer, ela precisa dessa hierarquia, até para que ela crie habilidades para ela suportar estresse, a pausa, o nervosismo. Como é que você cria essas habilidades? A gente não nasce com elas, a gente desenvolve. De que forma? Tendo que ir sim no restaurante e não ficar lá com o celular. A criança vai ficar olhando para as pessoas, sabe? Vai ficar conversando, vai ficar sentada esperando o final da refeição. Aí você fala, mas coitada da criança. Não, ela tem que ser treinada para o social. Ela tem que ser treinada para ela lidar com as coisas que ela não gosta, mas ela vai ter que suportar. Por isso que ela vai ter maior habilidade no trabalho, de aguentar o chefe, de aguentar a carga de pressão. Faz parte da vida. O que está acontecendo hoje é que estamos fazendo com que o mundo fique tão cor-de-rosa para as crianças que depois, quando se tornam adultos, vão ficar altamente ansiosos, frustrados, irritados, tudo está fora porque eles se viram como sendo o centro da vida dos pais. Espera aí, não é assim. Lógico que a criança, a gente faz tudo o que pode, mas ele tem que saber que naquele momento você não pode dar atenção, porque você está terminando tal coisa, aguarde, depois eu volto, e aí, lógico, você volta e fale. Se você está ao telefone e o teu filho fica batendo na perna, fale, espere, agora estou resolvendo isso, assim que eu terminar eu volto a falar com você. Isto, você está treinando o seu filho a ser uma pessoa sociável, a saber que o mundo não gira ao redor dele e que ele vai ter mais facilidade para se adaptar às situações. Por isso que temos hoje tantos problemas de adaptação. Porque as pessoas não foram treinadas a se adaptar ao ambiente. E olha que interessante, o ser humano é o único ser que está nos 5 continentes, porque ele teve a capacidade de adaptação. Por quê? Porque ele passou por dificuldades. E nós estamos tirando as dificuldades, as barreiras, e as crianças não estão desenvolvendo depois, para a fase adulta, esta capacidade de superar dificuldades. Aliás, não tem aquela máxima que diz, né, que quando você tem um povo que passa por dificuldades, se torna um povo muito mais preparado para tudo e qualquer coisa, né, do que aqueles que têm, né, muitas, né, ou seja, tudo muito, né, tem muita tranquilidade, então, consequentemente, vai ter uma vida muito mais... Mas não tenha dúvida, né? Você vê que no hemisfério norte, as pessoas estão com melhor qualidade de vida em termos de desenvolvimento humano. Para e analisa por quê. E no hemisfério norte tudo é mais difícil, porque é neve, sabe? É um frio intenso, tem que se programar, porque são 6 meses praticamente que você não tem alimento. Então, veja como a dificuldade obriga o ser humano a se desenvolver e a se adaptar, e o nível de vida melhora. A gente vê no hemisfério sul que nós temos tudo paradisíaco, né? Uma temperatura agradável, não se tem grandes diferenças térmicas, enfim. E você vê que o desenvolvimento humano não é tão bom. Sim. Então isso é para a gente parar e analisar. A dificuldade gera sim um ser humano melhor, mais preparado, mais programado para lidar com as dificuldades da vida. Todos os povos que sofreram durante a Primeira e a Segunda Grande Guerra, você vê que são altamente desenvolvidos no sentido de desenvolvimento humano. Por quê? Porque teve tudo destruído, tiveram que aproveitar cada coisa que tinha um valor enorme e a gente tem uma possibilidade tão grande de não dar o devido valor. A gente vê da alimentação. Minha mãe falava, que ela participou da Segunda Grande Guerra, que o pai dela ia com uma cadernetinha que era tudo racionado. Então, a família toda vivia com um racionamento para a semana. Veja, isso gerou o quê? Um povo poupador, um povo que se programa, sabe? Que pensa sempre no amanhã, que não desperdiça as coisas, os alimentos, a gente sempre reaproveita. Eu aprendi tudo isso graças a essa dificuldade que mamãe passou enquanto criança. Sim. E a dividir.
Porque chegava o alimento, todos os irmãos iam ter uma parcela. Não tinha aquele que ia ter a mais, não. Essa parcela para você e para você. E todos colaboravam. Então, voltando ao que você falou, todas as dificuldades são oportunidades para crescimento. É isso que a gente tem que enxergar ao invés de se lastimar. E é interessante também, Suzy, que dentro desse processo todo para tudo, né? Acho que a vida é equilíbrio. Sim. É óbvio que a gente não pode trabalhar com os extremos, né? Então, quando você também torna tudo isso muito severo, você vai criando, né, o que a gente chama de militância, né? Que é o que a gente muitas vezes vê, inclusive, aí nas opiniões, né? Em tudo, ou seja, ou é ou não é. Então, acho que o equilíbrio, ele traz, né, um recurso interessante. E como lidar, no caso, com a criança, que a gente, inclusive, dentro das gerações, a gente fala, né, que é uma geração que está vindo, que é a geração porcelana, né, que é essa geração aí que, né, que pode se quebrar facilmente. Como é que você enxerga essa questão de tratar o pai ou tratar o filho? Quem a gente trata primeiro? Porque se essa geração está aí, se essa geração está sendo construída, eu acredito que tenha muito da rebelião dos pais. Eu fui tratada assim, eu não vou querer que meu filho seja dessa forma. Então, que trata-se como rebelião, né? Não quero nada daquilo, vou fazer totalmente diferente. E aí se cria esse movimento de tudo muito diferente, muito aberto. Eu quero falar agora com você, mulher empreendedora, isso mesmo. Como é que você está tratando a sua mentalidade? Já que a gente está aqui hoje com a psicóloga maravilhosa, atriz e tudo, falando sobre essa questão do autoconhecimento, me diz como é que você está lidando com a sua vida empreendedora? Pois eu quero dizer para você que a RMQD Educação e Negócios é uma escola, uma edutech que se apropria de trabalhar todos aqueles pontos essenciais para o seu desenvolvimento aqui, ó, de mentalidade. Então a gente vai falar sobre marketing, vendas, processos, autoconhecimento, gestão, saúde da mulher e muito mais. Quer saber mais sobre a RMQD Educação e Negócios? redemulherescrescida.com.br. E Suzy, eu tinha feito ali uma pergunta. Você lembra dela? Com certeza! Então, bora lá. Até uma maneira, inclusive, de quem está nos assistindo, falou assim, nossa, que pergunta era essa mesmo? Então, pois é, amor. Então, assim, ó, agora você ficou aqui com a gente? É assim. Então, bora aqui, ó. Vamos lá. Vai lá. Essa questão importante que você colocou. Sim. Os pais, eles vêm de uma determinada educação, querem fazer melhor e fazem muito diferente. E como é que fica os filhos? Como é que a gente trata isso? O fantástico de fazer terapia com a criança é que você também tem que tratar os pais. Porque não existe uma mudança significativa se você trabalha só com a criança. Então você trabalha com a criança e orienta simultaneamente os pais em como eles devem agir diante daquelas dificuldades, daqueles conflitos, daquelas situações. Então é um trabalho em conjunto. Na verdade é uma terapia familiar, não é? Então a gente chega num consenso daquilo que eles viveram, do que eles querem fazer de maneira diferente, contudo, com algumas orientações daquilo que tem que se manter, da infraestrutura que deve ser mantida para que a criança possa se desenvolver e os pais possam adaptar aquilo que eles acharam que foi importante na sua educação vão repetir e o que eles acharam que não foi válido eles vão alterar, mas eles vão ter um norte. É como quando você quer uma casa, você sonha com um projeto, mas quem vai te ajudar a executar, vendo como é que pode ser feito, porque certas coisas são positivas, outras não, é o teu engenheiro, é a tua arquiteta, enfim, né? Sim. Então, é isso que faz o trabalho do psicólogo infantil. Ele sabe o que você almeja, ele sabe o que você projeta no seu filho, que você deseja muito que ele seja, e ele vai te dar caminhos para que, dentro das habilidades, perfil de personalidade, porque também não adianta você projetar e o teu filho não ter aquele perfil. Então, o nosso trabalho ali é conjugar os sonhos, os teus projetos de vida com o perfil de personalidade daquela criança e até mostrar certas habilidades que os pais nem percebem. Por quê? Tudo que nós vamos ser no futuro começa na fase da criança, entre 7 e 8 anos e adolescência.
Uau. É ali que a gente vai começando a fomentar o nosso futuro em termos profissional, porque você vai começando a ver certas habilidades, você vai trabalhando aquilo. Eu estava lendo, aliás, eu recomendo para vocês, vejam a série do Santos Dumont. Santos Dumont está muito interessante e ele fala que ele começou a sonhar em voar, em querer coisas diferentes, lendo os livros de Júlio Verne com 5 anos de idade. E por quê? Porque o Júlio Verne ele já via o centro da Terra, viagem ao centro da Terra, teve a volta ao mundo em 180 dias com um balão, até me arrepia. Então, ali, naquele momento, ele começou já a se tornar o grande inventor que ele foi, graças a essas coisas que foram estimuladas pela mãe. Então veja, se a gente está tendo uma orientação correta, o estímulo dentro da família pode fazer com que você desenvolva habilidades que ninguém imaginou. E tem uma coisa que agora eu gostaria de trazer em relação à criança com a escola. Tá. Então a gente sabe que também a gente está vivendo, por conta também de toda essa questão do tempo, tal, os pais estão terceirizando muito essa responsabilidade para os filhos. E na minha opinião, a área da psicologia, do autoconhecimento, ela precisava ser desenvolvida inclusive na escola. Sim. Né? Ou seja, para mim tinha que ser uma regra ter autoconhecimento como matéria, né? Voltada ali para a pedagogia, né? Para todas as experiências da criança, até a do adulto. E aí depois a gente cresce e entende que a gente precisa buscar o autoconhecimento, né? Mas aí a gente, como você falou, a gente tá tão cristalizado que leva mais tempo pra gente arrancar um monte de coisa. Como trazer essa impressão para os pais, na verdade, assim, se despertar para os pais? Porque os pais, como você mesmo disse, tem que trazer esse consenso para os pais para que traga junto, né, a questão da família. Mas entendendo que os pais estão sem tempo, que a babá eletrônica, que é o celular, o iPad, faz muito mais sentido do que eles mesmos. Qual seria a sua orientação, principalmente para quem está nos assistindo, que de repente está vivendo uma situação dessa, meus filhos ou meu filho está terrível, está não sei o quê, como fazer? Bom, tem uma coisa muito simples que hoje as pessoas não estão utilizando mais, é pedir a colaboração dos filhos, sejam eles jovens ou crianças, para as coisas, atividades dentro da casa. Por incrível que pareça, você fala, mas onde isso vai fazer a mudança? Total. Primeiro que eles vão valorizar muito mais tudo que é feito dentro do lar, vão se tornar mais organizados, vão se sentir mais felizes porque vão sentir que fazem a diferença, o ambiente fica melhor, todo mundo interage de uma outra forma. Então vamos lá, coisas básicas do dia a dia, divida com o seu filho, peça colaboração, vem cá, ele vai desligar o celular, não quero e tal, vem cá, vem me ajudar. Retira as coisas da mesa, vai ajudando aqui a lavar, não importa que você tenha funcionários. Peça auxílio, sabe? Levanta mais cedo, estica a sua cama. Pra quê? Vou ter que sair. Levante 10 minutos mais cedo e estique. Você fala, aonde isso vai mudar? Muda. Muda por quê? Para você ser uma pessoa competente, você tem que fazer as coisas básicas. Se você não sabe fazer o básico, você não tem a estrutura para fazer as coisas complexas. Por isso que a gente via muito mais coisas que eram descobertas algum tempo atrás, com muito mais capacidade e muito mais pessoas trabalhando nisso do que hoje. Hoje nós temos um número menor de pessoas, entre aspas, trabalhando para se alcançar mudanças. Antigamente não se tinha todas essas possibilidades e era um número muito maior de mentes trabalhando para as coisas que hoje nós temos. Onde eu quero chegar? Porque as pessoas não tinham quem fizesse, então elas tinham que fazer. E isso fazia com que elas desenvolvessem sinapses, capacidades neurais, percepção, equilíbrio, paciência, perseverança, ser aguerrida quando vai fazer alguma coisa. Então, voltando à sua pergunta, isso não se aprende na escola, isso se aprende no lar. A escola, ela vem, na verdade, para te dar capacidade em termos pedagógicos, didáticos, até de uma socialização, mas não é a função dela educar o seu filho para a vida. Cabe a você. E como é que a gente educa? Já disse, fazendo as coisas simples do dia a dia, né? As coisas que são chatas. Sim, mas tem que ser feitas.
No trabalho, você tem várias coisas que você não gosta, mas você tem que realizar. E quando você realiza, te dá uma satisfação. Você sente, eu fiz, dever cumprido. Então, isso você pode fazer com a sua criança, sabe? Com o seu filho, com o seu neto, com o seu primo, o seu priminho, enfim. Há essa possibilidade de você pedir a colaboração para fazer coisas. E sabe de uma situação, as crianças gostam. Elas se sentem bem, sim, elas se sentem úteis, né? Eu tenho os meus netinhos e em casa, mesmo tendo pessoas, eles é que arrumam a cama, eles retiram a sua roupa, eles dobram, já colocam na malinha, porque eles passam só o final de semana, eles colocam na malinha, eles pegam a sua toalha, colocam no lugar. Tem agora 8 aninhos, mas foram criados desde pequenos para essa organização. E eles se sentem felizes. A gente senta, lê junto, vê alguma coisa na internet, mas a gente discute. Eles não ficam só observando. Você fala, nossa, você viu isso daqui que aconteceu? Olha o dinossauro, você sabe quantos milhões de anos atrás? E então, quando você participa, você puxa a capacidade, você ajuda a desenvolver a inteligência. Olha o papel que nós temos. E é uma coisa que hoje a gente não vê. Eu lembro que eu sentava com a minha avó e ela me ensinava a fazer bordado. Eu lembro que na minha escola era obrigatório as artes. Existia uma oficina, e era escola estadual, que a escola estadual era melhor do que a escola particular. Tudo bem, faz tempo. Mas eu quero dizer assim, essas coisas que a gente aprendeu a mexer com pirógrafo, a mexer com argila, tudo isso fez com que a gente desenvolvesse capacidades neurais, inteligência e capacidade de adaptação. Hoje a criança não tem essa sensibilidade para fazer as coisas mais básicas. Pergunte se alguma criança costura uma barra de calça. Você vai falar, mas para quê? Faz pronto. Não é isto, é a capacidade que a criança tem de coordenação, olha quantas habilidades ela desenvolve fazendo uma barra de calça. Ela tem que usar a medida, a matemática, porque ela vai ter que visualizar, ela vai usar geometria, sabe? Ela vai usar a capacidade dela de passar a linha. Você fala, mas isso o que tem a ver? Tudo. Vai ter que ter paciência, vai ter que ter equilíbrio, vai ter que ter perseverança e no final ver aquilo pronto. Tá trazendo isso e me lembrou agora minha mãe. Minha mãe, por exemplo, eu lembro quando eu era pequenininha, minha mãe me obrigava a pintar pano de prato. Sabe com aquele pincel de um pelo só? Sei. Tinta Acrylex, pintei muito. Eu não gostava daquilo de jeito nenhum. E minha mãe fazia também, ensinava a costurar. Falou, não, porque minha mãe era costureira. Ela falou, você tem que aprender. E olha que loucura, né? Porque hoje eu vejo amigas minhas, por exemplo, que não sabem pregar botão. Exatamente. Não sabe pregar botão. Como? Básicas. Como assim? É básico você ir lá e fazer. Então é interessante, tudo o que você está trazendo é de uma extrema importância, assim, valiosa para as relações. E a gente está percebendo muito que, inclusive, vamos falar de mercado de trabalho um pouquinho, que está difícil contratar, porque hoje os jovens, principalmente, eles querem fazer o que eles gostam. Exatamente. Então assim, eu não vou fazer isso daí porque eu não gosto. E aí tudo é muito descartável. Justamente por conta disso, porque não desenvolveu o processo. Certo. Não é tudo que a gente faz que a gente gosta, não é tudo que dentro da nossa profissão. Tem gente que não gosta de demitir, tem gente que não gosta de admitir, tem gente que não gosta, né, de relacionamento com o fornecedor, mas é importante para que o negócio flua. Claro. E a mesma coisa na família. Não é, quem é que, vamos falar, mulher, vamos lá, mulher, quem é que gosta de lavar a louça, pelo amor de Deus? A minha sogra. É verdade. Ela fala, eu amo lavar a louça. Pelo amor de Deus, sogra. Mas vamos considerar, quantas mulheres gostam de lavar louça? Mas tem que fazer. Mas tem que fazer. Lógico. Precisa fazer. Exatamente. Ou você tem uma pessoa que vai te ajudar, agora e se ela falta? Exato, você precisa saber. Claro. Você precisa saber, você precisa passar uma roupa. Claro. Então, agora, não é o que a gente gosta. E a gente percebe que hoje, dentro dessa nova geração, e se tratando assim, a gente percebe muitos jovens, né, muitos cidadãos que estão vindo de uma maneira, assim, completamente equivocada, não é isso, Suzy? Exatamente. E vão ter dificuldade no mercado de trabalho, vão ter dificuldade no futuro.
Por quê? Ficarão aqueles que se dedicam, aqueles que procuram dar o melhor. Quando você escuta alguém falar, mas eu não estudei para isso é péssimo. Mesmo que você não estudou para isso, você tem que realizar. Você tem que fazer, tem que ver aonde aquilo vai te agregar, aonde aquela experiência vai te dar uma oportunidade para alguma coisa. Eu estava ouvindo uma entrevista com a Silvia, sabe que é a Silvia Design? Sim, e tal, sim. Nossa, fantástico quando ela dizia assim, que ela veio para São Paulo com muita dificuldade e olha como as pessoas, elas aproveitam a oportunidade e se destacam. Veio com muita dificuldade, trabalhava numa loja limpando. Só que outras colegas também faziam isso, só que faziam, entre aspas, né? Ah, faço só o que eu fui contratada. Ela não, ela limpava a parte dela, ela organizava, ela pensava assim, eu vou fazer como se fosse para mim, eu vou fazer como se fosse o meu negócio. Pois o que aconteceu? Ela foi cresceu, ela aprendeu tanto que aí depois teve a oportunidade de ter o seu próprio negócio. Mas a diferença dela para com as outras companheiras é que as pessoas faziam o mínimo necessário. E ela não, ela tinha essa visão de fazer sempre o seu melhor. E é isso que a gente tem que incutir na cabeça dos nossos filhos. Procure sempre melhorar. Não é só essa questão da competição, quero ser melhor do que o outro. Não, ser melhor você a cada dia. Tente se superar. Pense assim, não vou fazer o básico, eu vou fazer sempre o meu melhor. Vou fazer com capricho, capricho. E esses jovens que estão vindo, que vão ter dificuldade, porque não vão ficar nas empresas, não vão ser contratados, vão passar por dificuldades financeiras, porque a vida é assim. Sim. Eles não estão vendo as coisas como, eu tenho que realizar mesmo que eu não goste. Não, só procuram o que dá prazer. A vida não é isso. Então, vão ficar e vão se destacar as pessoas que vão lá, lutam, não fazem só o que gostam, fazem o que é requisitado, não ficam de cara feia, sabe? Não ficam se lastimando, não ficam reclamando. Aliás, você trabalhando em neurolinguística, você sabe o poder da palavra. Uhum. Quem reclama demais não chega mais a lugar de uma vez, nenhum. né? Atrai tudo que não deve. Sem dúvida, Não sem é? dúvida. A pessoa não fica uma pessoa vitoriosa. Você vê que você tem que parar de reclamar e pensar assim, aonde isso está me ajudando a aprender alguma coisa? Aonde isso está me auxiliando a ter uma outra visão? Porque tudo que a gente passa que é ruim, é bom. Só depende de como você vai utilizar esta informação, esta experiência, até para sentir assim, ai que alívio, já terminou, já foi, né? Quer dizer, você tem que ver sempre o lado bom, e isso não é romantizar a situação, é fazer com que você tenha inteligência emocional de aproveitar essas situações para se desenvolver e ter uma qualidade de vida, porque se você não enxerga onde você está ganhando com a situação difícil, você vai ser infeliz, você pode ter o que tiver, você nunca vai estar satisfeito, você nunca vai dizer, graças a Deus tenho tal coisa, você está sempre reclamando, pensando no que tinha e não tem mais, pensando no que poderia ter e não tem, ou seja, não vive o presente, não vive aquilo que você tem. E aí o tempo passou e você vai se lastimar lá na frente por não ter aproveitado melhor as oportunidades. Olha, amor, você anotou? Você anotou? Se não anotou, dançou. Olha, a gente tá chegando no final. Eu ia até pedir pra Suzy fazer as considerações finais, mas depois dessa aí, amor, olha, nem tem consideração final, porque ela já, deu a aula da vida, a aula do autoconhecimento pra sua vida. Então, Suzy, olha, eu não vou nem falar pra você, assim, vamos fazer o encerramento, porque você já deixou aqui todo mundo, naquele jeito. Bom. Então, o que eu vou fazer? Agora, eu quero lhe dar um presente. Tá vendo, gente? É o presente do dentro da caixa. Ai, uma sacola meu sustentável, Bárbaro! eco bag. Junto com ela, nós temos aqui produtos da Sephora. Ai, eu Lindeza! amo de paixão! Gente, que coisa maravilhosa! Olha, muita tudo coisa de bom. linda aí pra você. Ai, obrigada. Tem um Tem livro meu, livro. que eu fui coautora, um dos meus Gente, livros. Quero que ele cause de sempre fato faço- uma revolução na sua vida. Ai, com certeza. E que você possa continuar impactando a vida de Ai, tantas amém. crianças e tantas famílias, para Ai, que a gente tenha querida. cidadãos extremamente fortes para esse nosso É Brasil. isso que a gente pensa, é isso que a gente busca. Obrigada, Muito viu? obrigada! Mais oportunidade. Estamos aqui com empatia. Olha, viu? você Em vê isso aqui, tudo, ó. na mente e no corpo. Então,
Espero você no nosso próximo Dentro da Caixa. Até! Até mais!